Olá! Quando as pessoas pensam em viajar para algum lugar, a última coisa que pensam é em visitar um local religioso, não é mesmo? Mas toda a sua beleza arquitetônica e todo o contexto histórico e cultural envolvido nas edificações sagradas torna impossível não conhecer esses lugares. Além disso, existem templos que são tão incríveis e únicos que te fazem pensar como podem existir 10 templos magníficos no mundo. Templo do Dragão, Tailândia. A cerca de 40 quilômetros de Bangkok, na Tailândia, encontra-se o Templo do Dragão. Um templo budista num prédio redondo rosa de 17 metros de altura. O que chama a atenção é que ao redor dele tem um dragão chinês ricamente decorado. O complexo do templo é composto de outros templos menores e muitas estátuas inspiradas em dragões, animais e no zodíaco chinês, bem como uma estátua de bronze gigante de um Buda. O dragão enrolado no prédio é oco, sendo possível subir através do seu corpo até o topo, mas as escadas estão em condições tão precárias que apenas algumas seções isoladas do dragão são seguras para subir. Algumas partes do templo também estão fechadas ao público e turistas. Mosteiro Taksampalphog, Butão. Este mosteiro, construído em 1692 e situado a 120 metros de altitude, fica em uma dentre 13 cavernas dos chamados Ninhos dos Tigres, espalhados pelo Tibete e Butão, onde o santo Padmasambhava teria meditado em sua época. O monastério tem 7 templos abertos ao público, tanto a fiéis como a turistas curiosos. O edifício sofreu vários incêndios em diferentes épocas, e o que se vê hoje em dia, naturalmente, é a mais recente restauração. Só é possível chegar ao topo a pé ou montado numa mula. Templo Dourado, Índia. O templo é um centro espiritual do Sikhismo, uma das religiões mais importantes da Índia. Para você ter ideia do quão especial é o Templo Dourado na Índia, dentro dele existe um santuário onde o livro sagrado do Sikh é mantido. O Templo Dourado, feito em mármore, fica no meio da cidade, e todo rodeado por um lago artificial conhecido como Amritsar, lago de água benta ou néctar imortal. Não importa qual seja a sua religião, todos que estão dispostos a orar, meditar ou apenas fotografar o espaço, são recebidos de braços abertos no Templo Dourado na Índia sem distinção de casta e sexo. Sagrada Família, Espanha. Um dos templos religiosos mais famosos do mundo, e um dos lugares mais visitados de Barcelona e toda a Espanha. A Basílica da Sagrada Família recebe todos os anos milhões de turistas. Uma das obras mais conhecidas do arquiteto Antoni Gaudí, ela acumula mais de 100 anos de construção e não está totalmente pronta. Quando ficarem prontas, as torres da Basílica alcançarão mais de 172 metros de altura. Será a maior estrutura da capital catalã, só não superando os 173 metros do Monte Montjuïc. Ainda assim, é uma arquitetura incrível. Templo Branco, Tailândia. Conhecido como Wat Hong Kun, o templo começa em uma passarela em que se pode ver, dos dois lados, um abismo de mãos desesperadas, que representam os inesgotáveis desejos humanos, segundo o budismo. Diferentes de outros templos budistas, esse foi pintado de branco para representar a pureza de Buda, e os detalhes reluzentes simbolizam sua sabedoria, que brilha sobre a terra. Projetado pelo artista tailandês Chalerchai Kosipipa, o Templo Branco começou a ser erguido em 1998, e só será concluído em 2070. Nessa construção impressionante e cheia de detalhes, os elementos derivados das tradições budistas e hindus se misturam com inúmeras referências à cultura pop ocidental. Catedral de São Basílio, Rússia. Esta igreja colorida é a Catedral de São Basílio, localizada na Praça Vermelha e marca o centro geométrico da capital russa, como parte do complexo fortificado conhecido como Kremlin, e serve como uma das sedes da Igreja Ortodoxa do país. Construído sob ordens de Ivan, o Terrível, entre 1555 e 1561, após sua vitória na Batalha de Kazan, esta é provavelmente a imagem mais conhecida da Rússia no exterior. A catedral foi inicialmente construída com 8 capelas que rodeavam a igreja central, a Capela da Intercessão. Cada uma das 8 capelas foram dedicadas a um dos santos relacionados às festas em vitórias do czar Ivan, nos combates em Kazan. As torres simbolizam chamas de uma fogueira em direção ao céu. Monte Fuji, China.
Nomeado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, esta montanha encantada fica na Cordilheira de Wulin, na província de Guizhou, sudoeste da China, e é considerada local sagrado há vários séculos. A montanha abriga uma área de conservação, uma reserva natural e vários templos budistas, sendo que 2 deles ficam no topo de uma torre solitária chamada New Golden Summit, que se eleva a mais de 100 metros acima do topo da montanha. Parece montagem, mas este lugar existe e o Templo do Buda e o Templo Maitreya estão separados por um desfiladeiro estreito que os visitantes podem atravessar por uma ponte curta. Parece um sonho. Santuário de Las Lajas, Colômbia. O Santuário de Nuestra Senhora de Las Lajas é um lugar de culto, peregrinação e turismo na Colômbia desde o século XVIII. O santuário está localizado no cânion do rio Guaitara, no departamento de Nariño, na aldeia de Las Lajas, município de Ipiales, no sul da Colômbia e a 10 quilômetros do Equador. Sua edificação teve início no século XVIII. Foram construídas várias capelas, uma em cima da outra e por diferentes pessoas e motivos. No século XX a igreja ganhou a arquitetura que se vê hoje, neogótica, como a Catedral da Sé, em São Paulo. Ganhou também os arcos que sustentam a ponte que liga os 2 lados do cânion. No complexo do Santuário de Las Lajas há um museu, uma capela, uma praça, passarelas e mirantes, além de uma queda d'água natural. Por dentro, a igreja é muito simples, mas a parede atrás do altar é de pedra natural do cânion. Incrível, não é? E aí, conhecia algum desses templos incríveis? Quer conhecer mais lugares inacreditáveis? Veja o próximo vídeo e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu curtir.